novamente, porque os meus últimos 2 vídeos foram sobre pronúncia e eu vou deixar o card aqui para vocês na descrição destes vídeos, a parte 1, parte 2, hoje é a parte 3, onde nós vamos falar sobre mais 2 problemas que o aluno brasileiro enfrenta ao pronunciar as palavras em inglês. Oi gente, se você não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Jean Carla, sou professora de inglês, também de espanhol, aqui na escola Way Jonas, em Governador Valadares, em Minas Gerais. E hoje nós vamos falar sobre um problema muito comum quando os alunos estão começando a pronunciar ou às vezes até já tem um tempo falando inglês, mas nenhum professor conseguiu aí dar um exercício para esse aluno melhorar. E aqui eu quero fazer uma observação quando eu comento sobre um professor de inglês. Eu quero dizer para você que não é que o seu professor tem que ser nativo para poder ensinar para você a pronunciar bem as palavras. Muitas vezes o professor nativo nem sabe, nem entende por que você está errando aquilo ali se ele não fala português, não é? Então, se você está procurando, buscando aí melhorar a sua pronúncia em inglês, acesse aqui o link na descrição que eu tenho um curso super bacana, um curso em 6 módulos que vai te ajudar a melhorar a sua pronúncia no inglês, a corrigir esses erros de pronúncia e melhorar bastante a sua comunicação. Mas vamos lá. O primeiro problema que muitas vezes o aluno que está estudando, que está falando inglês, que é o aluno brasileiro, enfrenta, é carregar o final das palavras. A gente chama isso de vogal de apoio. Colocar uma vogal aí no final da palavra que não existe. E isso é um erro de pronúncia, gente, que irrita bastante, sabe? Eu fico pensando, às vezes não me irrita porque eu sou professora, mas o falante nativo, ele escuta e ele fica um pouco incomodado, tipo, não tem um final aí, não tem um erro, não tem um i. Por que a pessoa está falando desse jeito? Por quê? Porque no português as palavras geralmente elas fazem o final com uma vogal. E a gente, dependendo da região do Brasil, vai colocar bastante força nesse final. Não é esse? Às vezes até no início mesmo da palavra, uma letra E vira I, uma letra O vira U. Então a gente vai transformando as vogais aí à medida que a gente está falando, pronunciando. Então, quando você começa a falar inglês, você começa a fazer a mesma coisa. E não pode. Quer ver um exemplo? Have. O verbo ter. O aluno vira e fala have, I have. Então, I have. Gente, não é assim. Have é pesado. Have. E o verbo ter é have. Uma palavra também que os alunos falam muito, good. 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 Né? Então, não tem esse i no final. Outra coisa é na pronúncia da forma verbal do to be, am. Ele vai falar I'm. Não tem o i. I'm. Fecha os lábios, am. Então, I'm a teacher. I'm a teacher. Juntei tudo. Então, não tem como falar I'm a teacher. Não, gente. Então, não é I'm. Ok? Então, o i está sendo colocado aí de forma desnecessária. Outra comum também é quando a pessoa vai pronunciar o e, como em have, né? Vai fazer have. Ou quando é o finalzinho re. More. A palavra é terminada em e a pessoa quer pronunciar more. Não tem o e no final. Acontece também com o numeral one e o aluno quer falar one. Então, gente, eu espero que você agora, sabendo que você pode estar cometendo este erro de pronúncia, você se conscientize deste erro e comece a suavizar o final das palavras em inglês. A não ser, lógico, que tem um y, né? Aí a gente tem mesmo que fazer esse som de i, como na palavra noisy. Já a palavra barulho, noise, e o i ficou fraco, noise, barulho. E barulhento, noisy. Tem o i por causa do y. E uma outra coisa que acontece muito também, que eu vou falar, né, para vocês, que é o segundo erro, é colocar a sílaba tônica, pronunciar a sílaba tônica de forma errada. O que é uma sílaba tônica? É uma sílaba forte, ela carrega todo o stress, a força na palavra que você está pronunciando. E aí o aluno faz a sílaba forte no lugar errado. Quer ver um exemplo muito comum? Breakfast. O aluno pega e fala breakfast. E até coloca um i lá no final, breakfast. E aí ele juntou 2 problemas numa palavra só. Ele colocou a sílaba tônica errada
na segunda e colocou um I depois do T, uma vogal de apoio, então ficou breakfast. Eu nem gosto de ficar pronunciando errado para não te confundir, mas eu tenho que falar. E aí, para você ver a diferença. Então a sílaba tônica é a primeira e não tem I no final, fica breakfast. Assim como você fala Facebook. É lógico que aqui no Brasil, como Facebook é uma palavra do cotidiano da gente, eu não vou ficar toda hora falando Facebook, my Facebook, porque aí vai ficar chato, né? Eu vou passar como metida, coisa que eu não sou, uma coisa assim, enjoativa de ficar a pessoa toda hora falando Facebook. Então você vai ter que falar Facebook mesmo, mas quando estiver falando com alguém, falando em inglês, Facebook, não Facebook, ok? Outra também que eu corrijo muito as minhas queridas alunas, quando elas falam dos maridos, elas têm a tendência de falar husband. Então aí combinamos os dois erros, aí a gente faz um exercício muito bacana para poder tirar esse stress, né, essa força da sílaba errada, que é husband. A pronúncia correta é a primeira tônica, husband, e nada de colocar aí no final. Então eu gosto de falar assim, já pensou, você está falando desse jeito aí, está errado, e é a mesma coisa como se você estivesse falando português e toda hora falasse assim, oh, meu marido, meu marido. Então é muito estranho, né? Porque é marido e não marido. Então a mesma coisa vai acontecer no inglês quando você coloca a sílaba forte no lugar errado. Vai soar muito esquisito. Então, husband, breakfast. Geralmente, pessoal, uma dica aí é quando a palavra é mais longa, o stress, a sílaba forte está na primeira. Tive que dar uma paradinha aqui, né? Porque eu tenho um vizinho que ele adora passar de moto na minha calçada aqui, logo aqui na frente. Ok, então aí a gente tem, geralmente, quando você tem uma palavra com mais de 2 sílabas, a pronúncia vai ser mais forte na primeira e semi-forte na segunda. Então você vai ter uma sílaba tônica e uma semitônica na segunda. E é legal olhar isso no dicionário, ver como que é que você visualiza essa pronúncia. Geralmente tem tipo um apóstrofo perto da sílaba onde ela é a tônica, ok? Vou tentar colocar aqui. Geralmente tem um sinalzinho que é tipo um apóstrofo perto da sílaba tônica para você ver que essa é a sílaba que deve ser pronunciada de forma com mais ênfase. E é lógico, pessoal, que hoje em dia com todos esses recursos da internet você pode muito bem ver isso, ouvir, né, a pronúncia da palavra, ok? So, espero que tenha ajudado vocês. See you in the next video.